No Choque de Ideias, vamos olhar para o impacto económico que terá o regresso de Donald Trump à Casa Branca. Logo nas primeiras horas, assinou várias ordens executivas relevantes e polémicas, não necessariamente inesperadas. Em marcha estão já as ações para começar as deportações em massa de milhões de imigrantes. Trump decidiu abandonar de imediato a Organização Mundial de Saúde e retirou já os Estados Unidos dos acordos climáticos de Paris. É o segundo dia de poder à frente dos destinos do país e Donald Trump participa numa cerimónia na Catedral Nacional em Washington, uma cerimónia religiosa e ecuménica em que alguns dos reverendos aproveitam para deixar apelos referindo os imigrantes ilegais e as minorias LGBT e transexual. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. Uma agenda mais contida esta terça-feira, depois da tomada de posse no dia anterior, em que, mesmo antes de chegar à Casa Branca, Donald Trump assina dezenas de ordens executivas em jeito de espetáculo para os seus apoiantes durante a parada presidencial. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda and others. Congela a contratação de funcionários públicos, emite uma ordem para travar o que diz ser a censura na administração e na utilização do sistema judicial como arma política. Uma das ordens executivas que altera a relação dos Estados Unidos com o mundo acaba por ser a mais aplaudida. Item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Já no primeiro mandato, Donald Trump tinha abandonado os acordos climáticos de Paris. Revoga agora os incentivos para os carros elétricos e declara ao mesmo tempo uma emergência energética para aumentar a produção de combustíveis fósseis, petróleo e gás. I will implement an immediate regulation freeze which will stop Biden bureaucrats from continuing to regulate. Most of those bureaucrats are being fired. They're gone. Despede-se da arena e dos apoiantes atirando as canetas com que assinam os decretos presidenciais, para depois, e já na Sala Oval, continuar com a missão. Através da ordem executiva, perdoa 1.500 pessoas que estiveram envolvidas no assalto ao Capitólio há 4 anos. As que ainda cumpriam pena de prisão começam a ser libertadas de imediato. These are the hostages, approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Donald Trump decide abandonar a Organização Mundial da Saúde e congela logo o financiamento desta agência da ONU. Já o tinha feito durante a pandemia em 2020, no seu primeiro mandato. Pretty sad to think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Donald Trump poupa para já a China e a União Europeia, mas anuncia que a partir de 1 de fevereiro são aplicadas tarifas de 25% aos produtos importados do México e Canadá. Acusa estes países de não travarem os cartéis de droga e de tráfico humano que castigam os Estados Unidos. So they are now designated as terrorist organizations, foreign, and Mexico probably doesn't want that, but we have to do. O novo presidente norte-americano declara o estado de emergência na fronteira sul com o México. Promete mandar tropas para a região. A nova Casa Branca quer avançar com a deportação de migrantes ilegais. Estima-se que sejam 11 milhões as pessoas indocumentadas. Tom Homan, o czar das fronteiras nomeado por Donald Trump, diz que os serviços de imigração já estão a preparar as ações policiais que vão varrer os Estados Unidos. Donald Trump declara também o fim da cidadania americana para quem nasce no país, no caso de serem filhos de estrangeiros em situação irregular. Mas como as questões de cidadania estão previstas na Constituição, uma simples ordem executiva não deve ser suficiente para alterar o regime. Várias organizações de direitos civis e 18 Estados avançam, entretanto, com ações em tribunal contra a decisão do presidente. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. Donald Trump não tem razão. São 34 os países que atribuem a cidadania automática a quem nasce no seu território. Ainda a partir da Sala Oval, põe fim ao reconhecimento das identidades transgênero. Para Trump, só há os géneros masculino e feminino. E muitas empresas norte-americanas cancelam logo as suas políticas de inclusão. We don't want to have men playing in women's sports. We don't want to have transgender operations for everyone. Na inauguração de Donald Trump como 47º presidente norte-americano, não faltou o tradicional baile. Nesta dança de poder,
Donald Trump tem 2 anos para governar quase sem contestação. É que em 2026 realizam-se as eleições intercalares e o partido que se senta na Casa Branca costuma perder as maiorias no Congresso. Vamos então ao choque de ideias com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes Mamed, começo por si. Do ponto de vista económico, o que é que destaca daquelas que foram as primeiras decisões anunciadas por Donald Trump? A técnica do Donald Trump é esta, é lançar foguetes em todas as direções, fazer muita confusão, criar uma dinâmica de caos, para nós acabarmos a prestar atenção a tudo e a nada e não prestarmos atenção ao que é mais importante. Na verdade, há aqui coisas que valem essencialmente pelo seu lado simbólico, não valem pelo aspecto substancial. A questão da nacionalidade como base no local onde se nasce é algo que a probabilidade desta decisão vir a ser concretizada é muito baixa. No entanto, ela não deixa de estar entre aquelas que são mais destacadas, porventura a mais destacada, nas polémicas internacionais. E, portanto, eu mais do que andar à procura de o que é que aqui está que tem impacto económico, eu olho para quer o que foi anunciado, quer o que não foi anunciado, mas faz parte das intenções. Eu acho que vale a pena nós percebermos o seguinte: os Estados Unidos estão numa posição historicamente frágil, como já não estavam provavelmente há uns 50 anos. Há 50 anos, final dos anos 60, início dos anos 70, os Estados Unidos estavam a perder a competitividade para a Alemanha e para o Japão, estavam a começar a ter déficits comerciais, que era uma coisa que não tinham desde a Segunda Guerra Mundial, estavam a ter déficits orçamentais muito elevados, dívida pública elevada, e houve um padrão já na altura. E esse padrão é o que, em alguma literatura, se chama a teoria do homem louco. Portanto, isto tem um precedente. O homem louco do final dos anos 60 e início dos anos 70 foi Richard Nixon. Aliás, a teoria do homem louco, que é muito Madman Theory, que é muito conhecida nas relações internacionais, foi, na verdade, cunhada pelo próprio Nixon, que defendia uma ideia que era, e confessou-a, embora depois tenha negado que tenha utilizado esta expressão, mas é a ideia que às vezes faz sentido um presidente americano ter comportamentos que são aparentemente irracionais e são entendidos como largamente imprevisíveis, porque isso lhe dá vantagens negociais. E eu acho que o que estamos a assistir é isto, e nós não nos devemos perder neste fogotório de Trump. O Trump tem uma forma de atuar que consiste em criar caos para prosseguir um conjunto de agendas. E as agendas do Trump, algumas delas são essencialmente ideológicas. Há uma base de apoio importante do Trump, e ele próprio, muitas vezes, nos discursos, aponta nesse sentido, que é o que podemos chamar algo que se aproxima do anarcocapitalismo, que é a desregulação em massa, que é, a meu ver, uma das coisas que mais preocupantes é que há uma agenda de desregulação do sistema financeiro que foi muito pouco noticiada, mas, na verdade, quando olhamos para a posição dos grandes bancos americanos nestes 2 dias, tem sido a coisa mais sublinhada, a ideia de reduzir os rácios de capital dos bancos, facilitar as operações da banca de investimento, ou seja, um conjunto de medidas regulatórias que foram tomadas após a crise internacional de 2008-2009, que Trump está disposto, e a sua base de apoio está disposta a fazer regredir. Há um ataque significativo à estrutura federal americana que Nixon já tinha tido, e foi uma das respostas de Nixon, precisamente ao endividamento federal americano, foi a compressão não apenas do aparelho de Estado, mas também a regressão num conjunto de direitos sociais, e é expectável que isso aconteça também. Assim, só para também ouvirmos o Pedro sobre esta questão. Se calhar, eu, sendo assim, deixo para a segunda ronda uma coisa que me parece que é muito importante discutirmos e onde esta teoria do homem louco é particularmente interessante de desenvolver, tem a ver com as questões das relações comerciais a nível internacional. Já lá vamos então. Que é um aspecto que acho que merece mais atenção. Mas só para terminar, é mesmo, eu não vou desenvolver esta parte, deixo para uma segunda ronda, mas queria sublinhar o seguinte. Há um aspecto, para além da economia, há aqui um aspecto de alteração
da civilização que existe nos Estados Unidos, que é muito importante. Ela marca muito o facto de um presidente decidir libertar um conjunto de criminosos que tiveram como objetivo pôr em causa um sistema democrático. É um sinal muito significativo do que é que hoje se considera aceitável e do que não se considera aceitável. E esse aspecto marca mesmo uma diferença muito relevante na nossa história. Uma provocação, Joe Biden amnistiar a própria família também não é algo que não devia ser feito? Para mim não é uma provocação, porque eu acho que é uma coisa completamente lamentável por parte de Joe Biden. Acho que é completamente lamentável. Não compara as duas coisas, porque tem sido habitual ao longo de décadas nós temos presidentes americanos amnistiarem pessoas da sua proximidade com favores pessoais, que do meu ponto de vista são admissíveis numa república, mas acontece. Quando passamos disso a amnistiar um conjunto de criminosos que causaram mortes, que agrediram polícias, que ameaçaram o normal funcionamento do centro da democracia americana, eu acho que nós já passamos por outro nível. Pedro, o que é que destaca destas primeiras horas da governação de Donald Trump? Eu acho que aqui há um conjunto de coisas que acho que eram previsíveis, não é? Uma delas é que, de facto, que este segundo mandato ia ser muito mais ambicioso de um ponto de vista de atingir um conjunto de objetivos do que o anterior, porque, quanto mais não seja, porque Trump já não tem nada a perder, já não vai ser eleito um terceiro mandato. Também tem à sua volta muito menos pessoas que se distinguem pela sua competência técnica e muito mais pessoas que ele procurou trazer para a sua beira com um perfil muito mais de lealdade que propriamente de competência, até porque teve algumas situações de pessoas muito competentes do ponto de vista técnico que trouxe para a sua primeira administração, que depois se desentenderam com ele e vieram para a praça pública e causaram embaraços. Trump também mostrou aqui alguma mesquinhez. No caso de John Bolton, foi um conselheiro nacional de segurança que tem sido alvo de várias tentativas de assassinato por parte do Irão e tinha proteção dos serviços secretos americanos. Foi alguém que escreveu um livro depois de sair da administração Trump. E uma das primeiras coisas que Donald Trump fez, a criticar Donald Trump, uma das primeiras coisas que Donald Trump fez foi cancelar-lhe a proteção do serviço secreto. Ou seja, nós percebemos bem que tipo de perfil Donald Trump tem. Não há, por um lado, um conjunto de técnicos que metiam algum travão em algumas das ideias mais bizarras, mais absurdas. Não há um terceiro mandato a defender. Impulsionado por uma força democrática que não teve na primeira eleição, porque na primeira eleição, para todos os efeitos, em 2016, perdeu o voto popular. Desta vez ganhou o voto popular. Todos os Estados aumentaram a percentagem de voto nos republicanos. Tem o Congresso, tem o Senado e a Casa dos Representantes, tem a maioria dos juízes no Tribunal Constitucional. Todo o sistema de checks and balances está um bocadinho posto em causa. A questão do fim da cidadania por direito de solo, que é como se chama a figura jurídica, juiz solis, acho eu, não sou muito bom em latim, que determina que, de facto, quem nasce na terra tem direito à cidadania na terra. Portugal, por exemplo, não tem esse direito, segundo creio. Os Estados Unidos têm, está na Constituição, e eu concordo com o Ricardo. Acho que não me parece que isto seja viável. Também não sou jurista, nem especialista nem constitucionalista americano, mas quer dizer, não me parece que seja viável tudo aquilo que já li dos analistas. Pode ser uma estratégia para distrair de outras coisas. Concordo na questão da desregulação, a nomeação para o presidente da Security Exchange Commission, que é a CMVM lá do sítio, é o Marco Ieda, que é alguém que é muito conhecido nas suas posições públicas por ser muito pró-desregulação. Concordo que isso é um perigo muito grande, porque nós percebemos que a grande moderação desde a década de 80 até 2007 levou a um conjunto de regulação do sistema financeiro que permitiu tudo aquilo que aconteceu na grande recessão, depois tive essas consequências que teve. Tivemos ali uma inversão dessa tendência desregulatória para um equilíbrio, e parece que vamos esquecer tudo aquilo que essas lições que a grande recessão nos contou e vamos voltar a embarcar no mesmo tipo de desregulação. Porque sim, não é? Não há uma análise de se a regulação é útil ou inútil. Vamos acabar com as regulações porque são regulações e queremos desregular. Estou sempre a dizer o mesmo, quer seja por um lado, quer por outro. O que nós não precisamos não é mais ou menos regulação, é melhor regulação. Se houvesse uma fundamentação técnica para acabar com as regulações, porque isto, aquilo e aquilo outro,
eu teria empatia por esse movimento. É desregular por desregular e isso parece-me profundamente errado. Há aqui consequências grandes para a Europa. Por exemplo, a questão daquilo que são os déficits projetados por muitas destas medidas, que envolvem muita despesa. O plano económico de Donald Trump tinha, comparado com o de Kamala Harris, tinha um impacto nas contas nacionais americanas muito maior. Isso porá pressão sobre as taxas de juros, porque para angariar, para financiar um déficit maior, precisa de vender mais Já títulos estamos, do portanto, numa Tesouro. economia altamente endividada, 99% aparentemente no final de 2024, mas que rapidamente pode chegar a 130%. Sim, é bastante mais do que 99%, acho eu. 123%. Sim, 99% em Portugal. Não, 99% era as estimativas para o final de 2024 Por acaso estava convencido mais de dívida acordo com o americana. Ricardo, que era mais nos Pelo menos 120. foi os últimos números que E vimos. que chegariam aos 142, era a projeção nos 142, segundo o mandato de Trump. Mas isto é problemático porquê? A deportação de trabalhadores. Há menos trabalhadores, os custos de trabalho aumentam. Aumentam pressão inflacionista através do aumento do custo da mão de obra. Por outro lado, o déficit americano. Ou seja, isto pode levar a um ressurgimento da inflação, tarifas. Mostrou-se que em muitos casos, até o famoso caso das máquinas de lavar, houve uma tarifa sobre máquinas de lavar importadas e repercutiu-se quase tudo no consumidor americano. Ou seja, isto vai gerar inflação. Gerando inflação, a caminha de descida das taxas de juros que o Fed vinha a ter poderá ser posta em causa. Como é que isto afeta a Europa? Afeta a Europa porque a política monetária europeia não é independente da americana, porque se nós deixarmos um enorme diferencial das taxas de juros, aquilo que vai acontecer é que os investidores preferem ter o dinheiro nos Estados Unidos porque têm uma remuneração maior do que na Europa. Aumenta a procura de dólar, diminui a procura de euro. Isto faz com que o euro perca valor. Porquê é que isto é um problema para nós? É um problema porque, por um lado, não temos o problema de que é a inflação importada, petróleo, commodities, tudo o que é cotado nos mercados internacionais em dólares, e por outro lado até podemos pensar, bem, mas o euro perde valor, isto vai promover as exportações. Pois, mas depois temos as tarifas. Ou seja, isto é mau de toda a maneira de efetivo e pode pôr em causa a descida das taxas de juros na Europa, que precisa muito disso para recuperar, realmente e dinamizar uma economia que está relativamente estagnada. Trump apenas anunciou para já tarifas para o México e Canadá, deixou para já de fora a China e a União Europeia, mas promete que elas avançarão. Esta é a maior ameaça do reinado de Trump? Corremos o risco de uma guerra comercial global? O risco existe. Agora, não é certo que esse seja o desfecho. Eu vou voltar ao exemplo do Nixon para percebermos o que é que significa ter um homem louco na presidência. E o Nixon, comparado com este, tinha graus de loucura muito inferiores. Não é? E a estratégia do homem louco ele usava mais nas relações internacionais até do que na política interna, enquanto o Trump passa por homem louco, ou faz-se passar por homem louco em todas as frentes. Mas o que se passou na administração Nixon é muito interessante. É mesmo muito interessante para quem se interessa minimamente por economia, por processos de transformação económica. Porque durante a administração Nixon, no momento em que os Estados Unidos, tal como hoje, estavam a aprofundar déficits comerciais, déficits orçamentais, aumento da dívida pública, crescente inflação, há um conjunto de medidas que transformaram o mundo completamente. O mundo que hoje vivemos é filho da administração Nixon. O que é que aconteceu na administração Nixon? 3 coisas muito importantes. A primeira, menos relevante do ponto de vista económico, mas não completamente irrelevante, é a chamada doutrina Nixon em termos de relações militares, que foi os Estados Unidos dizer não vamos continuar a envolver-nos militarmente em conflitos dos nossos aliados. Podemos apoiar, vender armas, isto na verdade acaba por ser uma estratégia comercial. Mais importante para aquilo que somos hoje. Primeiro, o fim da convertibilidade do dólar em ouro. Durante todos os anos pós-Segunda Guerra Mundial, vivia-se num conjunto de regras com taxas de câmbio fixas que basicamente foram essenciais para manter estabilidade financeira a nível internacional. Isso era algo que dava um grande poder aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque a moeda americana estava sempre sobrevalorizada. E o Nixon entendeu que aquilo era um problema para a competitividade da economia americana. Como é que ele resolve o problema da competitividade? Ao mesmo tempo que desvaloriza o dólar e deixa o dólar oscilar nos mercados cambiais de forma livre, estabelece um acordo com a China, em que basicamente os Estados Unidos reganham competitividade com uma transferência massiva da capacidade produtiva americana para a China, que se faz ao longo de todos os anos 80 e 90,
e que permitem basicamente aos Estados Unidos recuperar uma competitividade que estavam a perder. Claro que isso deu origem a um gigante comercial e produtivo que é a China. E, portanto, se a China hoje é uma grande potência, do ponto de vista produtivo, deve-o, em larga medida, às políticas económicas americanas. E eu estou a chamar este exemplo para percebermos uma coisa. Um país que está claramente em declínio, mas que mantém um nível de poder muito elevado, pode alterar radicalmente as regras do jogo e sair por cima. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, com os Estados Unidos no início dos anos 70. E eu acho que, olhando para aquilo que são as declarações de Trump, desde há muitos anos, muito antes dele sequer aparecer na política de forma muito evidente, a preocupação com o equilíbrio comercial americano tem sido uma constante. E é um motivo, efetivamente, de preocupação, porque assim, os Estados Unidos hoje têm um déficit comercial que é 1 bilhão em português, em bilhões portugueses, ou seja, 1 milhão de milhões de dólares, que é exatamente, ou praticamente o mesmo, que é o superávit chinês. Apesar de não haver uma relação direta, porque só 1/3 do déficit americano se deve à China e só 1/3 do superávit chinês se deve aos Estados Unidos. Mas parte disto faz-se de forma indireta, porque os chineses vendem ao Sudeste Asiático que vende aos Estados Unidos. E, portanto, há aqui um esquema indireto. O que é que isto significa? Basicamente que, do meu ponto de vista, boa parte deste foguetório, boa parte destas ameaças, boa parte deste bullying, tem como objetivo estabelecer um novo padrão de relações comerciais a nível internacional que forcem a China a diminuir fortemente o seu superávit comercial e que aumente, no fundo, que diminuiu o déficit comercial americano. Isto só é possível com regras completamente diferentes daquelas em que vivemos e com uma estrutura de economia internacional totalmente diferente daquela que vivemos. Portanto, eu não me admiraria, nós estamos a olhar para Trump como um louco, mas eu não me admiraria com esta estratégia de bullying, de agressão, de loucura, nós daqui a 20 anos olhamos para trás e chegamos à conclusão, como hoje olhamos para trás e dizemos, hoje vivemos no mundo que a administração Nixon criou, que daqui a 30 anos olhamos para trás e digamos, hoje vivemos no mundo que o louco da administração Donald Trump criou. E, portanto, eu acho que nós devíamos estar mais atentos a estas questões mais estruturais e perder menos tempo com as provocações e o foguetório. Há um risco de uma guerra comercial global, Pedro? O risco existe e, para mim, o maior risco até é nem percebermos muitas vezes quais são as consequências, porque eu já vi alguns trabalhos académicos a tentar avaliar o impacto que as tarifas podem ter nos diferentes blocos económicos. As simulações eram que para a Europa o impacto era cerca de 11 pontos base no PIB da União, que é pouco, 0,11. O impacto na própria América seria muito mais negativo, 0,64. Na China, 0,68. Obviamente depois há aqui assimetrias geográficas no que diz respeito aos impactos. A Itália exporta muito pouco para os Estados Unidos, teria um impacto muito irrelevante, até marginalmente positivo. A Alemanha seria o grande perdedor por causa da questão dos químicos e dos transportes pesados, que depende muito disso. Claro que isto são estimativas, se calhar, pouco precisas, porque há toda a questão das cadeias de valor, porque 50% do comércio mundial não é B2C, ou seja, não é importar para vender diretamente ao consumidor, não é? Uma boa parte desse comércio internacional, 50%, são as cadeias globais de valor. Em alguma fase do processo de produção de um determinado bem, ele passa por um determinado país. E percebe-se ainda muito pouco, na minha opinião, os impactos que realmente estas tarifas todas, e depois alguma reciprocidade, o Canadá e o México, por exemplo. O México, por acaso, não tenho certeza, mas o Canadá já disse que ia replicar as tarifas sobre produtos americanos dólar canadiano por dólar canadiano, ou dólar por dólar. O que é que a reciprocidade e esta guerra pode levar? Mas eu sei que isto, pronto, é o tudo economia e estamos a falar de economia, mas para mim o mais marcante e se calhar mais consequente é precisamente um certo sintoma de viragem cultural, não é? Nos Estados Unidos. Nós estamos habituados a dizer também Trump é extrema-direita. E claro, tem uma simpatia enorme pela extrema-direita e vice-versa. Mas o que é certo é que ele ganhou o voto popular e neste momento a maior parte dos americanos votaram naquilo, não é? E eu acho que há aqui uma profunda reflexão a ser feita por aquilo que nós tradicionalmente costumamos chamar do espectro civilizado da política, em perceber o que é que falhou, não é? Nas políticas que tem para oferecer às pessoas
que as levem a ser seduzidas por este tipo de projetos. E aquilo que eu também temo é que o impacto da eleição O cidadão comum americano pode ficar melhor com Donald Trump no poder do que estava com Joe Biden e com os democratas? Eu não acredito que fique melhor. Eu acho que uma boa parte desta motivação tem a ver com alguma manipulação da informação. Claro, temos aqui a questão das oligarquias digitais e a questão das manipulações das informações. Isso, obviamente, é um tema, mas eu acho que muitas vezes, nas questões culturais, as coisas são feitas por revolução. E quando as coisas não são feitas por evolução e são feitas por revolução, tende a haver avanços e recuos. Há uma revolução, depois há uma contra-revolução. Eu acho que nós neste momento estamos a observar uma contra-revolução do que foi muito da revolução cultural que temos visto, e que muitos gostam de denominar de marxismo cultural e essas coisas, que temos visto nos últimos 20 anos ou 10 anos. E à custa disso, se calhar vão haver aqui consequências importantes. Eu dou um exemplo. Se nós pensarmos que ali após a Segunda Guerra Mundial, não é? As pessoas começam aquele êxodo para as cidades, pessoas com escolaridade básica que foram trabalhar para o steel mill, para as fábricas de automóveis, do aço, etc. Ascenderam à classe média, compraram uma casa. A primeira geração, se calhar, a ter um carro e passar férias à Flórida, com frigoríficos e isso tudo. Quer dizer, e ascenderam à classe média. E, de repente, os filhos dessas pessoas que fizeram a mesma coisa que os pais, estudaram qualquer coisa, foram trabalhar para a fábrica, entraram no mercado no fim dos anos 70, anos 80, apanharam, lá está, a deslocalização da indústria para o Sudeste Asiático, apanharam a diminuição da progressividade dos impostos de Ronald Reagan no princípio dos anos 80, apanharam o princípio não da digitalização, mas da automação, processos, etc. Essa malta fez exatamente aquilo que fez os pais e agora está onde? Está no trailer park. Não. Fez precisamente o percurso inverso. E estas pessoas estão zangadas. Estão zangadas com o establishment, não é? E eu acho que a esquerda, tradicionalmente, tem tido muita dificuldade em ter um discurso para estas pessoas. E isto revê-se nas eleições. A esquerda americana, quer dizer, mas a esquerda americana... Eu acho que a esquerda portuguesa não é muito diferente. Se tu substituís democratas, Pedro, posso falar? Se substituís democratas por bloco de esquerda em anos 2000, vês que a ascensão do bloco de esquerda nos anos 2000 teve a ver com o abrandamento da economia portuguesa. Tu saltas das pessoas que empobreceram para as lutas culturais. Vamos lá ver. O que se passou nos últimos 50 anos nos Estados Unidos é muito fácil de perceber. Liberalização financeira, desregulação dos mercados de trabalho... Mas que foi invertida em 2008. Deslocalização... Invertida em 2008. Deixa-me acabar agora eu, por favor. Deixa-me agora eu acabar. Salvaram? Deixa-me acabar agora eu, por favor. Liberalização financeira, desregulação do mercado de trabalho, fim dos sindicatos, destruição dos sindicatos, estagnação dos salários reais para metade da população, metade da força de trabalho, tens 40% da população sem acesso à saúde, tens zonas nos Estados Unidos completamente abandonadas, mas tu achas que os democratas defenderam outra coisa que não fosse isto? Tu chamares a isto de esquerda e achares que isto é a esquerda europeia é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não, o que eu acho não tens ninguém na esquerda europeia que se preze como aquilo que é uma agenda social-democrata que se reveja nem sequer naquilo que o Barack Obama fez no que respeita, por exemplo, ao sistema de saúde. Quer dizer, tu tens um sistema que há 50 anos a abandonar as pessoas, a liberalizar, a permitir que haja concentração de capital, a achar que tudo que é distribuição de rendimento é mau, a seguir... Rui, quando puder falar... Eu estou quase a terminar. Sim. A seguir, há algo que é muito próximo daquilo que em Portugal seria representado pela iniciativa liberal. E tu dizes, eles estão chateados com a esquerda. Não, eles estão chateados com 50 anos de neoliberalismo. Não. Neoliberalismo que foi o Partido Democrata, não se chama esquerda, porque nos Estados Unidos, felizmente, existe outra coisa que se chama esquerda. Eu tenho um certo problema com esta expressão de neoliberalismo. Acho que isto do neoliberalismo é um espantalho que se mete a atacar. É um termo académico. É uma falácia. É um termo académico. Está bem definido. Está bem definido em determinadas áreas de conhecimento que, para mim, são obsoletas no que diz respeito a esse termo. Acho que é completamente anacrónico falar de neoliberalismo em 2024. Basta olhar para a regulação do sistema financeiro, basta olhar para a regulação de tudo o que é sistemas de produção, de tudo. Quer dizer, comparar isto com o Chicago Boys dos anos 80... A questão agora não é esta. Vamos ver porque... doutrinária sobre neoliberalismo. Mas, por favor, não digas que não é hoje, seguramente. Muitas revistas académicas. Não é hoje, seguramente. Vamos hoje perceber porque é que, no fundo, estamos aqui, porque é que Trump chega ao poder, o que é que falhou nos últimos anos. É isso que estamos a falar. Anos de neoliberalismo. Fala ao Ricardo. Não, Pedro, faz favor. Pronto.
É óbvio que aquilo que é a esquerda americana seria, em uma boa parte de países, se calhar, europeus, aquilo que seria o centro-direita, pelo menos, não é? Para ser brando. Mas eu não acho que seja assim tão diferente de alguns destes fenómenos. Nós vemos que a ascensão do Bloco de Esquerda deu-se precisamente durante o princípio deste milénio, numa altura em que os rendimentos em Portugal começaram a estagnar, as pessoas que saíam do sistema universitário já não tinham as mesmas progressões em termos de subida de qualidade de vida que tiveram as pessoas que entraram no mercado de trabalho nos anos 80 e nos anos 90. E depois as pessoas, como é óbvio, começaram a ter algum voto de protesto. Acho que foi essa a época dourada do Bloco de Esquerda. Nós chegamos a 2015 e aquilo que acontece é que o Bloco de Esquerda deixa de ser protesto e passa a ser sistema, não é? Porque entrou com a geringonça num governo PS. E essa é a interpretação que eu faço. E criou ali um vácuo político que depois foi absorvido pelo Chega. Isso, estamos de acordo. Foi absorvido pelo Chega. E não é à toa. Quer dizer, onde é que o Chega agora já é um caso mais sistémico. Já estamos a discutir a política portuguesa. Mas tem paralelismos, porque em Portugal vive-se. E por isso é que eu acho que é importante. Porque aquilo que está a viver agora nos Estados Unidos, nós corremos o risco de viver isto on steroids daqui a pouco tempo na Europa. E em alguns casos até já estamos a viver, não é? Mas pronto. E eu acho que são lições que devem ser aprendidas. E por falar nisso, o que é que a Europa, no tempo que nos resta, o que é que a Europa deve fazer perante aquelas que são as ameaças mais relevantes? E agora, se calhar, e aqui ao Ricardo, para depois terminar com o Pedro. O que é que a Europa deve fazer perante aquelas suas ameaças económicas, sobretudo é disso que estamos aqui a falar hoje, económicas mais relevantes de Donald Trump? Eu não vou retomar o debate porque eu só vou sublinhar uma coisa em que estou de acordo com o Pedro. É quem esteve no poder durante estes anos todos deve ter uma reflexão profunda a fazer sobre como é que chegámos ao estado a que chegámos. E nisto estamos completamente de acordo. Muito bem. O que é que a Europa deve fazer perante aquelas que são as principais ameaças de Donald Trump? Recordo, estamos num programa chamado Tudo Economia. Eu acho que eu continuo a achar que o objetivo de Donald Trump é reconstruir a ordem comercial internacional mais do que abrir uma guerra comercial. Nós devemos olhar para isto que ele faz muito mais como a atitude típica do bully que passa por louco, que ameaça fazer coisas que são completamente disruptivas com o objetivo de obter coisas em troca. A Europa deve procurar contribuir para um sistema de comércio internacional que seja mais equilibrado, porque a China ter 1 bilhão de superávit e os Estados Unidos 1 bilhão de déficit não é razoável, não é saudável. Agora, como eu dizia há pouco, isto só é possível alterando de forma muito substancial as regras existentes. A Europa, do meu ponto de vista, deve predispor-se a participar num processo de diálogo para construir uma nova ordem comercial que seja mais equilibrada e mais justa. Partindo do princípio que o que o Trump está a fazer foi o que o Nixon fez há 50 anos, que é criar caos para tentar obter ganhos. A Europa deve participar nesse jogo sem se deixar intimidar. Isto é, partindo do princípio que esse é o objetivo, que há boas razões para os Estados Unidos não estarem contentes com a ordem comercial internacional e tentar fazer parte de uma solução. Agora, se eu estiver errado e o Trump for mesmo apenas louco, a Europa não tem outra solução senão responder na mesma moeda aos Estados Unidos e procurar outros aliados. E desse ponto de vista não deve entrar no jogo dos Estados Unidos a olhar para a China como um inimigo. Deve olhar à sua volta e aliar-se a quem estiver disposto a ter um comércio internacional baseado em regras. Pedro, o que é que deve fazer a Europa perante as principais ameaças de Donald Trump? Eu acho que hoje torna-se cada vez mais claro que, de facto, os Estados Unidos abandonaram uma posição de ordem internacional mais multilateral, não é? No âmbito das grandes organizações, saíram da OMS, por exemplo, não é? E apostam muito mais no bilateralismo, no shock and awe, como se diz em inglês, que é aquela atitude de chocar, para depois partir de uma posição negocial a dois, em que os Estados Unidos, obviamente, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista económico, tem uma enorme desproporção de poder na posição, para ganhar vantagem negocial. Tudo é mais transacional, tudo é menos aspiracional do ponto de vista daquilo que são os valores que fundaram ou que estão subjacentes àquilo que daquilo que são muitas das democracias ocidentais. E nesse aspecto a Europa tem que se virar um pouco para dentro, no sentido de que esteve muitos anos muito dependente, sobretudo através da Alemanha, de um modelo de produzir e exportar muito, muito por aí, e se calhar tem que se preocupar mais com as questões internas e tem que desenvolver uma política de defesa. Macron, logo a seguir à tomada de posse de Donald Trump, veio a público pedir, de facto, um maior investimento em defesa. Nós não podemos estar dependentes da política da defesa americana, isso acho que se tornou óbvio. Já vimos uma inversão daquilo que são os orçamentos para a defesa nos principais países europeus, têm que ser aprofundados, e depois há aqui um desafio existencial que a Europa tem que decidir.
Se quer ser uns Estados Unidos da Europa, um sistema mais federal em que ganha escala, consolida as economias, que tem riscos e benefícios para Portugal também, isso era outra discussão, mas ganha relevância naquilo que é o palco internacional. Nós já fomos ultrapassados pela China em termos de PIB, por exemplo. Ou então seremos 27 micro-estados, ou pequenos estados, não diria micro, Alemanha e França são quase o tamanho da Califórnia, mas serão 27 pequenos estados sem grande força negocial e a ordem internacional será ditada China, Índia, Estados Unidos. Pedro Brinca, Ricardo Paz Mete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e este Choque de Ideias em podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.